amigos, isto é a nova temporada, eu taco rápido, mas eu não estou bem na noção se nós já mudámos. Isto foi a primeira jornada de 26-27 ou a 35ª de 25-26? É que o Porto já está na frente outra vez. É uma boa introdução. É que o Porto já tem 2 pontos, o Porto já está isolado no comando do campeonato. E não precisou de mudar nada na sua estratégia. Nada. Só mudou o ponta de lance? Muito eficaz. Só mudou o ponta de lance. O resto ficou tudo igual. E está aí, se calhar, uma das notas mais preocupantes agora, não é? Não sei qual é a extensão da lesão. Vocês combinaram as calças? O Não, perfil? O Carlos mandou-me mensagem, pediu para eu vir assim. E eu vim de escuro? Carlos, como é que estás? Como já percebi que há aqui um pequeno drama com as indumentárias do Luís, eu agora aviso. Houve uma Tudo vez bem, tudo um drama. Como é que estás, Carlos? Tudo ótimo, Está obrigado. tudo ótimo. Estás de férias? Estás a... Sim, Mais se ou menos. considerarmos isto de férias, estou de férias. Não, mas a partir da manhã, Ok, a em partir definitivo. da manhã desligas Em um definitivo, bocadinho. desligo um Muito bocado, bem, é muito verdade. bem. Olhem, o nosso campeonato começou e o Futebol Clube do Porto já é líder e não houve grandes mudanças da forma como o Porto já é líder do campeonato. Podemos começar por aí. Diogo Costa na baliza, aproveitamento e uma exibição capaz de vir atrás, capaz de jogar na frente. Portanto, não há aqui grandes... O Farioli falava que é difícil encantar nesta fase da temporada, pré-temporada, como lhe queiram chamar, mas o que é certo é que o Porto está a transpor a reta final de 25-26 para 26-27, Carlos. Sim, é um facto. Parece-me que o Porto esteve longe de encantar. Não é hoje uma equipa tão empolgante como era há um ano, exatamente. Há um ano, apesar de tudo, encantava mais na mesma altura da época, não é? Mas era um encantar mais de intensidade, de recuperação certo, alta. e mantém algumas dessas características. A capacidade de pressionar, a capacidade de baixar o bloco quando não consegue recuperar alto, sabe baixar e lida bem com isso. Agora é evidente que o jogo também correu de feição. Os golos surgiram de penalti, o Porto não criou assim tantas oportunidades como seria normal e voltou a ter, quer em Diogo Costa, quer em Bednarek, dois emblemas também da bem-sucedida época passada, dois jogadores que em momentos decisivos foram fundamentais, porque o Alverca foi atrevido, o Alverca mostrou competência, tem vários jogadores interessantes. Aliás, eu creio que esta jornada o mais simpático que deixa é a sensação de que há equipas com melhores jogadores do que se calhar estávamos à espera. Eu senti isso ao ver o Estrela contra o Sporting, em alguns jogadores também do Académico de Viseu, vindo todos da segunda divisão, mas claramente aquele jogador, Messegem, o Karaman, o André Clóvis continua a ser um excelente ponta de lança, e é estranho que anda há 5 anos a jogar na segunda liga, ou perto disso, um jogador 20 golos cada tem vez, competência para jogar claramente ao nível mais alto. Ou seja, parece-me que há bons jogadores, boas intenções. Claro que no Alverca também, parece-me indiscutivelmente Chiquinho, é um jogador muito acima da média no Alverca, mas o Figueiredo é bom jogador. Aquele miúdo, o Davi Gui, eu gosto muito dele, o médio defensivo, tem 20 anos, é um jogador interessantíssimo. O lateral direito também é muito bom jogador. Ou seja, os centrais, os 3 centrais prometem mais. São equipas que têm alguma capacidade de recrutar, tem muito a ver com a lógica empresarial, como sabemos, sobretudo no caso do Estrela e do Alverca. Mas voltando ao jogo do Dragão, ficou uma boa sensação do Alverca, uma equipa capaz de chegar, de criar algumas dificuldades ao Futebol Clube do Porto e de testar também, lá está, essa competência defensiva, quer coletiva, quer de algumas unidades que voltaram a mostrar que em Portugal fazem claramente a diferença. É evidente que me parece que um Porto com um Samu ou um outro avançado de topo, sem respeito nenhum para o André Silva, que é um excelente jogador, mas hoje não é um jogador de topo europeu, e com Piatusevski a jogar, será um outro Porto, mais criativo e mais ameaçador no momento ofensivo. Depois há ali uma questão sempre para resolver entre Varela e Rosário. Rosário é mais construtor, Varela é mais destruidor de jogo, e o perfil da equipa muda um pouco. Eu acredito que a equipa é normalmente mais forte com bola, sempre que é Rosário o 6 do Porto. Com Varela ganha combatividade, ganha agressividade nos duelos, mas não é tão bom a fazer circular e acaba a equipa por em alguns momentos sentir isso. Mas as grandes virtudes do Porto, se quisermos, a agressividade defensiva e uma verticalidade que, não estando a um nível alto, continua a ser a característica, chegar depressa à frente, mantém-se e foram suficientes para uma vitória tranquila. Luís, mas qual é o teto deste Porto? O Carlos falou do Samu, falou de Piatusevski, que realmente são jogadores que vão acrescentar. O Samu logo se vê quando é que ele... E parece-me que o Porto precisa de um outro ponta de lança, devo dizer claramente. Exatamente. Ou seja, com este plantel até novembro, até vir Samu, enquanto não se resolver a questão do avançado, e depois como é que vem, defesa não é? esquerda, como é que vem, uma pausa longa, não chega. Claro, é isso. O André Vilas Boas disse isso no verão, não é? Para termos calma com o Samu. Ou seja, qual é o teto quando meteres aqui a Liga dos Campeões? Vai dar para jogar todos os jogos assim, ou seja, baixar a linha quando é preciso, ter Diogo Costa na baliza e confiar que a certa altura vai aparecer um gol? É assim, eu diria que a tentação para
para qualquer portista e sobretudo para quem está no comando da equipa, será pensar, ok, isto está a resultar e por isso é assim ou é assim. Mas eu diria que será prudente para Farioli começar a pensar num plano alternativo. Ou seja, há uma coisa que o Porto sai desta jornada, isto até parece parvo estar a dizer, mas o Porto sai desta jornada como o único dos candidatos ao título que ganha. Portanto, não Braga incluído. Até posso ir mais, dizer que acho que dos 7 primeiros, só do ano passado, só o Porto. Famalicão também não ganhou, Moreirense também não ganhou. O Gil. E o Gil. Ganhou o Gil. O Gil ficou à frente do Moreirense, não foi? Sim. Ok, então o Gil entra aqui. Mas o que eu sinto é... falta Piatuszewski, até se calhar mais do que o avançado, senti a falta de Piatuszewski. Acho que o William Gomes está a demorar a explodir. Já esperava outro nível para William Gomes nesta altura, mas o que eu sinto é que, sendo um Porto muito à semelhança do ano passado, pareceu-me um Porto mais permeável. Lá porque estávamos aqui a conversar ali no café. Foram oportunidades a mais, não é? É isso. O Porto ano passado, em termos de controlo com bola, em termos de postura, era muito isto, e em termos também de baixar quando era necessário, era muito isto. Já contra o Torriense também o foi, mas aqui senti um Alverca mais capaz do que o habitual ano passado das equipas que defrontavam o Porto, sobretudo no Dragão, de criar oportunidades. E acho que isso aí é um ponto de preocupação. Ainda não sabemos se o Diogo Costa vai sair ou não. Diogo Costa vale pontos como poucos valem, e volto a prová-lo. Acho que foi melhor em campo, e isto também diz algo. Não que o Porto, alguma vez eu tenha sentido que o Porto estava em aflição, mas o Porto meteu-se a jeito em alguns momentos e senti menor coesão do que é normal. E por isso é que eu digo, acho que será mais acho que é ajustado para Farioli antecipar um momento de potencial crise. Quando eu digo crise é no sentido em que as equipas vão saber lidar melhor, cada vez melhor com este Porto, vão saber criar mais situações contra este Porto e, portanto, o Porto corre aqui algum risco de quebrar daqui a alguns meses, como tu falaste, quando entrar a Champions, quando entrar aqui um acumulado de jogos. Ainda assim, volto a dizer, o Porto foi o único que conseguiu ganhar, portanto não entendam isto como... eu achar que o Porto está pior, entendam isto como eu acho que o Porto não deve ser reativo e nessa altura quando as não coisas se deve acomodar, não é? É isso, não se deve acomodar. E não me parece estar acomodado. Eu também diria que não. As coisas estão a tardar a acontecer a nível até de mercado, não é? Nota-se que há mas aqui alguma necessidade de vender questão. Para eventualmente comprar. Eu acho que essa é a questão, eu acho que o próprio Farioli também não está a ser muito aventureiro porque percebe que não tem peças para isso e a sensação que me dá, já falamos aqui a semana passada, é o Porto está ansioso que haja uma venda, para que haja dinheiro, para que haja compras, para que haja reforços que são de facto necessários, defesa esquerda à cabeça, mas não só. O Zaidu não teve mal ontem. É verdade, não esteve mal, mas além do facto de se falar de Francisco Moura sair, Francisco Moura parece-me que nesta altura não é uma opção que Farioli considera. E portanto, eu acho que o Porto precisa de um defesa esquerdo titular. Isso aí estamos todos de acordo. O Porto vai ter que resolver a questão da defesa esquerda, de acordo, e portanto precisar de sair e em princípio é Moura que sai, e depois precisa de resolver a questão do ponta de lança, no meu entendimento também. Parece-me que obviamente quererá negociar o Denis Gul, será a hipótese mais óbvia, ou seja, tem um jogador que dá garantias pela maturidade, pelo conhecimento que tem do jogo e da função que é o André Silva, tem o Samu para regressar, mas precisa de mais um que dê mais do que o Gul consegue dar, porque o André é muito o jogador na linha do Gul nesse sentido, só que melhor nos movimentos de apoio, melhor para ligar, não é a especialidade dele, mas é um jogador dentro daquela linha, é uma evolução na continuidade, mas o Porto, na minha opinião, precisa de um jogador diferente e de mais qualidade ainda. Sim, falta um mês, não é? Nem isso. 3 semanas para o fim do mercado. Ainda há muita coisa. E não podem ficar 4. Esta é que é a questão. Não é só o perfil do jogador. Não faz muito sentido ter Denis Gul, André Silva, mais um e Samu. Isto depois é um problema. Sim, claro. É um problema no treino. Quer dizer, depois podes esperar por janeiro e depois resolver, mas realmente tens ali 2-3 meses. Estás a falar de tudo de jogadores internacionais, claro, não é? Claro. Os 3 que estão e o suposto quarto também não será inferior, de nível inferior. E portanto terias 4 jogadores. Na teoria, o Denis Gul é o que está abaixo na hierarquia e foi ao Mundial. Exatamente. Portanto, mas eu não sei como é que está o dossiê. Eu sei
sei que isto é, se calhar, sonhar um bocadinho alto, mas não sei como é que está o dossiê Lewandowski. Já tem clube, não? Já tem clube? Chicago Fire. Acho que até já jogou. Já há muito tempo. Já tens razão. Não, e esse não há orçamento em Portugal para chegar a esses jogadores, é impossível. Não, tinha que ser uma ginástica qualquer, mas... O Porto, apesar de tudo, no Porto as equações tinha que ser ele querer ser jogador do Porto. É a questão Mora e a questão de Diogo Costa. Mora seria, talvez, o melhor negócio tendo em conta o contexto, ou seja, sendo que já não será um negócio que sem embargo, no de verão continuar passado. a gostar muito do Rodrigo Mora, continua a ser um pouco evidente que ele será sempre uma segunda escolha em relação aos outros médios interiores do Porto. Com a chegada do Mboma, ainda por cima, o Porto tem mais uma solução de médio interior de qualidade e, portanto, Mora será o negócio que se calhar o Porto mais anseia fazer, porque ainda vale muito dinheiro, é tudo mais valia, porque tem formação mas agora local. Já se está a falar de um Galatasaray por empréstimo com uma obrigação de compra no próximo verão. E os turcos estão cheios de dinheiro, pode ser uma alternativa. Também se falou da Roma, seria muito interessante ver até onde é que o Mora podia crescer com o Gasperini. Seria muito interessante. Seria muito mais interessante e o Porto ir para a Roma do que para o Galatasaray. E o Porto faria um bom negócio, porque teria condições, lá está, para ir à procura do defesa esquerdo que pretende, porque isto é justo dizer isto, está cada vez mais difícil contratar, os valores estão a ser uma loucura. Sim. Não é? Um titular para o Porto neste momento não consegues abaixo de 15 milhões, não é? Exatamente, e o Porto podes aplicar ao Benfica, ao Sporting, por exemplo, o defesa esquerdo, todos precisam de defesa esquerdo. O Sporting não precisará de um titular absoluto, porque obviamente tem Maxi que pode fazer o lugar, mas se quiser usar Maxi noutras funções tem que confiar nesse lateral esquerdo, mais do que confiava em Mangas, que saiu. Sim. O Benfica claramente precisa de um lateral esquerdo melhor do que o que tem, e o Porto idem, e portanto é uma função difícil de encontrar e onde os valores estão todos muito inflacionados. Tens razão, eu creio que uma equipa boa portuguesa de topo não consegue um lateral esquerdo hoje pelo menos de 15 milhões, ou então vai buscar um jogador mais velho com menor potencial, se quiseres um negócio tipo o Anguinbom, que é dizer assim, está ali num campeonato secundário como o da Holanda, nós conseguimos pagar ao nível desse e criar aqui uma ilusão de brilho na Champions, e portanto é comportável, não é na perspectiva de negócio, é na perspectiva de rendimento esportivo. Olhem, o Porto é líder isolado porque o Sporting e Benfica deslizam na primeira jornada. Olhando para o Sporting, é engraçado porque os dois clubes têm semelhanças na forma como perdem pontos, desta época para a época passada. O Sporting novamente, eu acho que é a 16ª vez com o Rui Borges que a equipa perde vantagens na reta final. Eu queria até perceber o que é que aconteceu àquele Sporting que a certa altura mete mais um médio e de repente a equipa parecia completamente desposicionada. O golo, o segundo golo, nasce de uma jogada onde o Alverca, o Estrela pôde cavalgar ali no meio campo do Sporting porque tentaram pressionar à frente e de repente há um buraco imenso na zona frontal da área do Sporting, e é um bocadinho dor-se crescimento de uma equipa que é toda ela nova. Eu estava a ver o 11 inicial do Sporting, mais de 50% dos jogadores não estavam na época passada, portanto há aqui muita coisa a ser trabalhada neste Sporting, mas depois acontecem os mesmos erros que já aconteceram no ano passado, Carlos. Talvez, eu creio que tudo o que dissermos hoje tem que ser relativamente provisório, não é? Porque estamos na primeira jornada, aconteceu muita coisa estranha, ou relativamente estranha. O Sporting estar a ganhar 2-0 e deixar-se empatar não será uma coisa que vai acontecer muitas vezes. O Benfica estar 2 vezes em vantagem, estou convencido que não. Sim, não vai, mas dirá. Com o Rui Borges tem acontecido o futuro dirá certo, com alguma recorrência. Mas no fundo o Rui Borges o que é que fez? Lançou mais um médio, adiantou o Dumbiá, acreditando que estava a acrescentar músculo e centímetros, protegia-se na bola parada. Eu creio que para já foi uma adaptação a esse novo... Para já o gol do Estrela, o primeiro gol do Estrela, que é de facto muito consentido, é um momento menos bom do Quaresma, que estava a fazer até um jogo lutável. O Quaresma, do Inácio e do Rui Inácio Silva, também, todos. Bem, do Rui Silva, então tem um dia negro, uma noite negra, não é? O segundo gol é o Rui Silva que o marca, verdadeiramente. Sim. Mas no primeiro... Para mim a bola não ia à baliza. Certo, mas que responsabilidade pode ter um treinador numa circunstância daquelas? É muito difícil dizer. Agora, é verdade que o Estrela, na parte final do jogo, esteve em cima do Sporting. E o Rui Silva evita o 3-2 logo a seguir. Aí é que é, ou seja, eu creio que, volto a dizer, não vale a pena tirar conclusões definitivas. É um primeiro jogo, há acertos, a equipa está a ser reconstruída. O Porto está em sequência, como eu escrevi na última crónica aqui no 0-0. O Sporting está em reconstrução e o Benfica está à espera de uma revolução, mas adiada. Refundação, quase. As circunstâncias são todas diferentes. Agora, ali no Sporting há uma mexida, que é o Dumbiá, por exemplo, é um jogador que ainda está... promete imenso, neste momento é um dos jogadores mais empolgante da pré-época. Pois essa é a questão. Eu creio que neste momento onde ele pode dar mais será numa zona mais subida do campo. O problema é que o Sporting revelou um miúdo sensacional. Aliás, eu respeitando muito quem considerou Flávio, o Zalazar o melhor em campo, eu acho que o melhor em campo foi o miúdo faz um jogo, o Flávio faz um jogo notável, dá um talento indiscutível, ele faz tudo bem.
ele recebe bem, ele se sente bem, ele roda bem, aquela variação de corredor que permite o primeiro gol do Sporting é um lance notável. O segundo gol do Sporting é um lance notável do Flávio, a forma como joga por fora, por dentro, como ameaça o para um, é muito bom jogador. E esse espaço, não é? O Sporting tem ali um agitador à direita, que será por Gregor Catamo, e pode ser o Luís Guilherme. Depois tem o Salazar, que terá entre a direita e o centro a sua posição, e o Flávio, que terá uma posição entre o centro e a esquerda. Se o Doumbia jogar num destes lugares, quem é que sai? Provavelmente o Miúdo, e o Miúdo está a acrescentar muito. Pois. O Doumbia no meio... E, entretanto, já foi contratado mais está para ser contratado Doumbia mais no um meio extremo. parece-me, dizendo sempre que isto são primeiras impressões, um jogador muito forte nos momentos de transição, ou seja, quando ganha a bola e arrasta a equipa com ele, ou quando há perda tem que recuperar muitos metros e ele vem e consegue recuperar, mais do que um sentido posicional, que, por exemplo, o Altimira garante claramente e que o Doumbia não garante tanto. Uma dupla Altimira-Silas Anderson tem mais cromos repetidos, se quisermos, mas dá a ideia de alguma estabilidade maior. Não me parece é que em transição, por exemplo, o Altimira e o Silas tenham conseguido que talvez o Doumbia nesses momentos pudesse ter dado. Agora, faltou claramente ao Sporting capacidade para pegar na bola e dizer o jogo é nosso. Daniel Bragança, não é? Agora, não é só Daniel Bragança, eu acho que quando tu mudas, e já me calo para o Luís dizer, quando tu mudas de um perfil de Trincão para um perfil Salazar, não é? Tu queres arrombar a porta e deixas de ter alguém que tenta dar a volta à fechadura para ter alguém que traz um explosivo. E não é só traz isso. Um explosivo. Portanto, isto é um retrato. Este Sporting está em reestruturação porque este Sporting foi à procura de um modelo Porto. É a minha opinião. Um modelo de músculo e físico. Não é só questão do Trincão. Doumbia é o Froholt. Não é só questão do Trincão Salazar. É a questão de Morita, Doumbia. É a questão de... Todos eles. Silas Anderson. Pedro Gonçalves. Não é? Todos eles. São jogadores de um perfil muito diferente. Mas eu acho que no jogador símbolo da equipa, o jogador mais talentoso do ano passado, e aquele que é o jogador que aparentemente, né, que é o 10, entre Trincão e Salazar, está muito do contraste do que o Sporting pretende para esta época. E são jogadores, de facto, muito diferentes. Muito diferentes. Luís, mas sentiste o Sporting aos repelões, ou seja, tudo muito intenso, muito... Mas depois a faltar às vezes aquela ligação, também não, Soares entrou, mas se calhar mais valia não entrar, mas sim, com o Ioane diz é diferente, ou seja, o Sporting era na tudo, primeira parte, era tudo a carregar, tudo, uma intensidade de força bruta, de transporte de bola, e depois às vezes faltava ali alguma triangulação, alguma jogada de apoio com ponta de lança. Sentiste isso ou sentiste? Sim, eu ainda não quero ir à falta de eventual requinte que o Sporting teria sempre com Pote e com Trincão, e que agora acho muito mais difícil. Eu acho não é esse o ADN, a identidade que está a ser criada, e tudo bem, não é uma crítica de todo, mas a questão do critério é algo que o Sporting precisa urgentemente de cuidar. Sentiu-se ali, eu não sei bem qual é a palavra, mas talvez alguma confusão com um grande nível de qualidade, parece-me. Em termos individuais, é um Sporting que tem um bom nível de qualidade. De facto, fiquei deslumbrado com Flávio. Portanto, já tinha visto uns apontamentos de pré-época, mas eu não sou muito fã de ver jogos na pré-época para não tirar conclusões. Mas gostei muito de ver Flávio, e acho que, de facto, a questão Luís Soares é uma questão delicada. Eu não quero ir por aí em termos de justificação. Eu acho que, por mais que o Estrela tenha crescido, há uma coisa agora muito engraçada no 0-0, chama-se momentum, e aparece no jogo. E se tu vires, não sei se está para ver, a partir dos 60 minutos não há Sporting. Mesmo depois do gol, e acho que os gols são de facto muito consentidos, não são lances propriamente trabalhados com brilhantismo, com o Estrela a desfazer a defesa do Sporting, são gols efetivamente muito consentidos pela defesa do Sporting, e portanto um treinador aqui não tem muito o que fazer, não é? Agora, a reação a isso é que foi algo... Mas o Igor tem razão num ponto, isto no Sporting é evidente que é nova época, mas é um padrão que se repete. O Sporting não raras vezes em vantagem abdica, quase que abdica, não, é incompreensível. E depois não tem capacidade para ir para... Ou seja, o último gol é que é aos 85, à volta disso, não é? 84. Ok, não dava mais, dá mais 10 minutos. Mais 5 minutos tu não viste. Eu estava a ver aquilo e estava a pensar, tu queres ver que vai dar... Portanto, não senti ali nenhum sinal de alguém a pegar na bola, alguém a serenar, alguém de... Vamos encostar. Não, nada significativo. Diz. E estava só a pensar se tinha havido algum lance depois. Eu não me lembro. Depois do 2-2 não me lembro. E mesmo até depois do 2-1. Sim, certo. E aí é que foi realmente preocupante. Agora,
É a primeira jornada, uma vez mais. Não... Aquilo que eu senti é que o Sporting ainda está a tentar perceber os seus momentos de pressão. Porque o segundo golo, ou aliás, o segundo golo aparece no momento em que tanto o Altimira como o Silas Anderson estão a pressionar muito em cima. Há uma cratera. E de repente a bola vem à direita e de repente está claro no meio. Que é muito fácil responsabilizar, e tem que se responsabilizar Rui Silva, porque aquilo é um lance de uma felicidade total. Mas a forma fácil como o Estrela encontrou o espaço para chegar junto à área do Sporting é quase inadmissível. E, portanto, é verdade que o Sporting, nesse está momento, 1 para 1 estava desorganizado. E não há razão. Quando tu lanças mais um médio para equilibrar e adiantas um médio para pressionar, mas a verdade é que a equipa nunca mais se encontrou. É uma equipa em reestruturação, à procura de um perfil mais físico, que está, se calhar, a pagar as dores dessa alteração. Só o futuro dirá se o Sporting vai ser tão ou mais competitivo que o ano passado, porque não é fácil. Kiko, podes-me só ver aí uma coisa? Dos 16 jogadores que o Sporting usou, quantos é que não estavam na temporada passada? E agora deixa-me dizer todavia que também é justo. Eu acho que esta equipa com o Maxi e com o melhor Luís Soares é uma equipa muito forte em Portugal e muito difícil de parar. O Sporting tem de fora o miúdo Derek, já mostrou que tem talento, o Luís Guilherme, que é um jogador com muita qualidade. O Luís Guilherme tem uma facilidade em progressão com a bola. É uma coisa, ele finta e passa e roda. E portanto parece-me, o miúdo Rodrigo Dias não esteve mal, não. É uma boa notícia, o Sporting precisa de um lateral, mas porventura tem-no ali. Se achar que Maxi é o lateral, porque é que o miúdo não há de fazer a função? Olha, foram 5 jogadores, se não contarmos com o Rodrigo Dias, porque estava na equipa B, não estava na... Sim, mas e com o Flávio, não? Podemos contar com os dois. Se contares com os dois, são 7. São 7 jogadores. 7 jogadores. Mas acho que é justo falarmos também do Estrela. Eu ia lançar isto. Eu estava aqui a pensar Académico de Viseu, Estrela e Alverca, equipas teoricamente vão estar ali na metade baixa da tabela, vamos ver se alguma delas pode ser surpresa ou não, mas as 3 jogam com os 3 candidatos ao título e as 3 jogam soltas, com momentos em que foram obrigadas a defender como é normal, mas com capacidade de jogar. O Académico de Viseu, por exemplo, surpreendeu muito. Eu temi que pudéssemos ver, especialmente depois do primeiro golo ali, se calhar uma equipa que não quisesse perder por muitos, e não. Jogou, é verdade, pronto, o Benfica podia ter feito 4 ou 5 golos na primeira parte, mas depois o Académico saiu a jogar, jogava e marcou. Portanto, há que dar mérito a estas 3 equipas. Vamos ver se foi o aproveitamento das pré-temporadas dos outros 3 ou se será uma coisa para manter. Antes de ir à equipa, queria só dar um apontamento em relação ao Sporting, que é a questão Rui Borges. E eu, no final da época passada nós falámos sobre isto. Há aqui um elemento que tem mesmo que ser fundamental para a estabilidade, que chama-se Frederico Varandas. Tem que ser muito cirúrgico nas declarações que tem, muito cirúrgico na forma como vai apoiar o seu treinador, porque o Sporting empatar na Amadora não é mais grave do que um Benfica empatar em casa com o Académico Viseu. Só que o balão de oxigênio em relação ao treinador é diferente. Marco Silva, nas hostes benfiquistas, ainda está visto quase como o salvador, e no caso de Rui Borges, ele está com tolerância quase zero. Portanto, acaba o jogo, vês muitos adeptos a criticar, e eu acho que Varandas tem que ser o elemento-chave para dar estabilidade ao seu treinador. Acho que no ano passado houve um erro muito grande de timing no Sporting, que foi a renovação do Rui Borges. Rui Borges renova depois do Sporting ser eliminado das competições todas, com exceção da Taça de Portugal. E aquilo que eu disse na altura foi, a partir do momento em que já há uma crispação entre os adeptos e Rui Borges, apesar de eu achar que o Rui Borges é o treinador certo para o Sporting, eu acho que já não vai haver margem para continuar com o Rui Borges, porque ao primeiro empate da próxima temporada, isto vai acontecer, e o primeiro empate coincidentemente aconteceu no primeiro jogo. Portanto, neste momento já começa a haver uma divisão entre a equipa, Rui Borges e os adeptos, que eu temo que já vais andar a remendar, já vais andar aqui a ir segurando. Eu percebo, mas um presidente tem que ser firme nas suas convicções. Eu percebo isso. Não renovas há 3 ou 4 meses e vais agora quebrar, não é? Aliás, ao lado, na segunda circular, eu isso. Há, eu acho que alguém que teve, o Rui Costa teve esse timing da renovação, o Sporting renova com o Rui Borges depois de empatar com o Tondela e com o Aves. Sim, mas acho que, percebendo isso, mais que a renovação, é acreditar que, e tem que haver aqui uma sintonia, em que tem que se fazer, parece-me que há sintonia, em que tem que se fazer uma reestruturação total do plantel e ir à procura de outro perfil de jogador. Eu insisto nisto. O Sporting não mudou só de jogadores, mudou o perfil dos jogadores. Total, a forma de jogar, portanto, é radicalmente diferente. É evidente que é muito fácil dizer, com o Yulman o Sporting não empatava este jogo. O Yulman fez 2 penaltis contra o Braga nos últimos 5 minutos. Mas o episódio... mas é evidente que Yulman, se calhar, a questão da liderança dentro do campo é relevante, e Yulman tinha isso, e o Sporting aparentemente ainda não encontrou o jogador. Se falarmos do Benfica, por maioria de razões estou
notas, é uma equipa onde não há uma voz de comando dentro da equipa. Não há, nota-se que não há ali, há momentos em que ninguém chama aos outros, ninguém puxa por eles. E isto em equipas que estão a mudar muito, como é o caso do Sporting, é ainda mais difícil, e que os jogadores do perfil do Yulman fazem falta. A questão do centro de defesa também, a ausência do Diomande, o Bá ainda a estar a fazer a recuperação e ter que fazer um caminho da afirmação. O Debas também está lesionado. Os laterais serem, no fundo, o que era lateral direito suplente e um miúdo na esquerda. Ou seja, a equipa não está muito confortável atrás e para agravar isto o guarda-redes tem um jogo muito infeliz. Ou seja, o Sporting para a frente, e é justo dizer isto, fez uma pré-época muito boa. O Sporting teve ótimos jogos, a jogar muito bem. Carlos, a ligar por dentro, a ligar por fora. Não sentiste que os adversários não foram propriamente escolhidos com base naquilo que o Sporting vai encontrar na Primeira Liga Portuguesa? Sim, mas equipas que queriam jogavam abertas e de repente jogas com equipas com um bloquinho um bocadinho mais baixo, é muito mais difícil. São equipas organizadas. Eu também parece na pré-época também é difícil encontrar essas equipas. Sim, eu não tiro muitas conclusões disso. Acho que o Sporting construiu um jogar interessante. Volto a dizer, parece-me que os jogadores do perfil do Flávio Gonçalves acrescentam, ou seja, contrastam um bocadinho com a fisicalidade que foi procurada para muitas das outras funções, fisicalidade e aceleração, não é? Por isso Katama é um jogador do qual Rui Borges não abdica, por isso Salazar é visto já como santo e senha desta equipa, porque é muito aquela ideia de arrastar, assumir, ir para cima. É o outro Sporting, não é? O Sporting do rendilhado, não é? Sim. E portanto há aqui uma reconversão que tem riscos. Tem riscos. Agora, se o Presidente acredita que é com este treinador que a vai fazer e presumo que estão em sintonia, agora é preciso dar algum tempo para isto. Só para terminar, 2 assuntos. Não temem que o Sporting possa... O Sporting vai contratar, está iminente a chegada do Inan Kunda, que é um jogador mais desse perfil também, de remate, mais um explosivo. Não temem que o Sporting, tirando Flávio, fique uma equipa muito idêntica. Ou seja, o Sporting, uma das coisas boas que tinha no ano passado é que tinha o rendilhado, mas depois tinha Jenny e a equipa muitas vezes mesclava e tinha Maxi também. E de repente todos os jogadores são semelhantes, todos os jogadores são de rapalões, de leva a equipa e vai para cima. Sim. Isto tem de acelerações. Tem algum risco, não é? Tem algum risco. Eu acho que é importante o Sporting estar ciente de que está a construir um caminho identitário, não olhando para o outro lado. Há pouco o Carlos estava a dizer o Sporting está a tentar aproximar-se do Porto. Eu percebo essa tentação de dizer isso, até pela questão dos confrontos diretos, em que o Sporting não conseguiu ser superior, mas eu acho que é importante o Sporting ter a firme convicção que está a ir pelo melhor caminho para si. E não propriamente para imitar alguém. Mas não é só um problema em Portugal. Eu acho que no mundo há uma tendência da questão da fisicalidade. Muitas equipas estão à procura de um perfil de jogador, porque cada vez mais há duelos individuais. A própria mudança das regras, o pontapé de saída, o pontapé de baliza feito curto, faz com que a questão os condicionamentos altos e depois os jogadores terem que assumir cada um para um o duelo, ganhar o duelo, está a aumentar a relevância que é dada a este perfil físico. E claramente eu não tenho dúvida que o sucesso do Porto fez com que o Sporting fosse à procura mais eu não estou a dizer que não estou a dizer que está mal, é uma opção, volto a dizer, tem risco eu estou a dizer é preciso algum tempo. É normal haver essas tendências. Eu lembro-me que o Benfica do Jorge Jesus jogava em 4-4-2 muito dinâmico, várias equipas começaram a jogar assim. Quando o Ruben Amorim tem sucesso no Sporting, muitas equipas passaram a jogar com três defesas. Portanto, é normal estas tendências e é normal que se olhe para outras. O que eu quero dizer é que o Sporting não deve tentar só fazer uma cópia fiel, porque senão nunca vai ser melhor, imagino eu, que a original. Agora, só rematando o que eu estava há pouco a começar a dizer, acho mesmo importante fazer Varandas não deixar Rui Borges arder se as coisas não correrem bem. Portanto, tem que estar ao lado do seu treinador, tem que ser certo e cirúrgico nas palavras e tem que deixar que a coisa não descambe, porque ele renovou, por isso ele acredita. Luís, mas a equipa tem de ganhar. O Sporting fez um grandíssimo investimento, tem jogadores de enorme qualidade. O Sporting tem que lutar para o título e tem que ganhar. Sim, nós estamos em agosto, não é? Eu estou de acordo contigo, mas um presidente segura um treinador se cumprir minimamente, e o treinador, como dizes e bem, já com algum desgaste, há uma aposta feita para lhe dar os jogadores do perfil que ele seguramente quis, considerando que é com estes que pode bater-se. O Sporting tem um plantel ótimo, do meio campo para a frente então bastante bom, e portanto tem que dar conta, disso. Deixa-me só dar mesmo uma nota, porque me parece que quando falamos aqui de tendências, de ir à procura dos que ganham, eu acho que pode ter havido aqui uma tendência boa. Eu acho que o sucesso, designadamente do César Peixoto e do Hugo Oliveira,
fizeram com que se calhar mais equipas vão à procura de um perfil de treinador diferente. Eu quando vejo jogar o Estrela, claramente Pepe é um treinador acima da média do que o Estrela teve na época passada. Quando vejo o Sérgio do Alverca, o Sérgio Ferreira, vês um Alverca muito mais ambicioso com bola. Era uma equipa organizada, com o Custódio, mas este Alverca que eu vi ontem no Dragão é uma equipa com mais ambição, ou seja, potenciando os bons jogadores que tem, e juntou-lhes, por exemplo, o Vivaldo Semedo, que é um ponta de lança bastante interessante, recuperou este lateral esquerdo do Isaac, que me parece um jogador também interessante, já citei o Gui, já citei o Chiquinho, que é o melhor jogador da equipa, o Figueiredo. Portanto, é uma equipa que dá para jogar mais do que jogava ano passado, e aparentemente assim está a querer jogar mais. O Viseu com o Bruno Pinheiro também, é a primeira impressão, é um jogo muito particular na Luz. E eu vou espirrar, avisei. É um jogo muito particular na Luz, mas os indicadores também são de uma equipa que quis jogar. O Viseu foi até melhor na metade ofensiva do jogo do que na metade defensiva do jogo. E, portanto, eu acho que temos aqui, se calhar, o exemplo de que as equipas que jogaram melhor ficaram mais bem classificadas, porque normalmente jogar bem coloca as equipas mais perto de ganhar, é um bom exemplo para ser seguido este ano. O único mau exemplo nesse caso foi o Estoril, que acabou ali, se calhar com mais talento, podia ter ficado mais potencial do que resultados. Olha, não dá para ficar em todos lá. Aí o perfil do treinador é diferente. O Catra era um treinador mais de risco, o Vasco Matos, estava a pensar no Botelho da Costa e sabia que não era o Botelho da Costa. O Vasco Matos é um treinador normalmente mais conservador, mas a verdade é que, por exemplo, neste jogo com o Famalicão, eu ouvi com atenção a primeira parte, muito por cima. Potenciou jogadores de muita qualidade. Quando tu juntas João Carvalho, o Begraoui, o Guitane, mesmo o Laximican, pronto, está um nível abaixo, mas é um jogador também com agressividade, mesmo os médios, jogadores interessantes, aquele, enfim, jogadores... Não joga o Wolfsgrove, estará aí no mercado. O Wolfsgrove ainda pode jogar, o Checa cumpre ali a sua missão, mas uma equipa interessante e portanto, vi um Estoril a querer jogar e a causar muitos problemas ao Famalicão. E portanto há aqui bons sinais de que as equipas querem jogar e isso ajuda. Olha, o Benfica, estávamos a falar de Sporting, de ter fantasmas do passado. O Benfica, apesar de ter um novo treinador, volta a perder pontos em casa, como já tinha acontecido. No ano passado foi se calhar o que correu mal ao Benfica no campeonato, foi aqueles empates com Casa Pia, com Rio Ave, empates um bocadinho estranhos, porque o Benfica queria muito, poderia ter saído a primeira parte com 3-0, 4-0, e de repente vem um canto, uma má cobertura, há golo, marcas a seguir, voltas, sofres outra vez. Portanto, o que é que aconteceu a este Benfica? É verdade que sem adeptos também fica às vezes mais difícil manteres o teu nível de concentração no pico durante 90 minutos, mas... Sim, mas eu acho que não pode ser desculpa, não é? Não é desculpa, claro. Este jogo expõe duas coisas. Primeiro é que, de facto, os jogadores do Benfica são para jogar muito mais do que jogavam ano passado, e há 2 anos até, se calhar. Portanto, em termos exibicionais, em termos de vontade, em termos de capacidade para estar por cima, é um Benfica melhor, sem ter propriamente aqui uma revolução em termos de jogadores, portanto, mérito aí do treinador. E depois também expõe as fragilidades de um Benfica que volta a não conseguir ser cirúrgico e ser eficaz no mercado, e em que muitas das vezes, eu não quero desmerecer, provavelmente foi uma oportunidade de mercado a contratação de John Duran, mas há emergências neste Benfica, nomeadamente no centro da defesa, que ainda não estão colmatadas. Há a questão, teoricamente, Palhinha, ou outro que faça sentido ali, e o Benfica é uma equipa, a meu ver, um bocado descompensada pela falta de qualidade no centro defensivo que o Benfica tem. Acho que fica outra vez evidente isso, e chegamos a esta altura. O Benfica tem 4 jogos oficiais, faz 2 goleadas que mostram dinâmica, qualidade, e depois facilita em 2 jogos. Um jogo que eu entendo mais, o tal jogo frente ao St. Gallen, em que é o primeiro jogo da época, em que os jogadores estão-se quase a conhecer em campo. Este aqui, acho que este é um alerta ainda em tempo útil para o Benfica, de que de facto a equipa tem que estar noutro nível de concentração, por mais mérito que obviamente o Académico tem, mas o Benfica tem que conseguir com 2 vantagens. É que o problema é que, mesmo quando olhas para o ano passado, eu não me lembro de cor de todos os empates do Benfica, mas quase todos, o Benfica está a ganhar e deixa-se empatar.
E aqui Rio volta... Ave, Casa Pia, pelo menos estes. Praticamente, eu não me lembro de um que não tenha sido assim. Ajudem-me vocês. Portanto, foram 11, provavelmente algum foi. Famalicão. Sim, com o Sporting, o Famalicão, com o Sporting o Benfica teve a perder, sim. mas foi ainda muito na cedo. primeira Foi parte, muito acho cedo, eu. foi muito cedo. Portanto, contra equipas teoricamente inferiores, o Benfica faz o mais complicado, portanto, coloca-se em vantagem e depois adormece, comete erros que, enfim, não pode cometer se quer lutar pelo título. E acho que isso é o lado mais preocupante deste Benfica. Em relação à Palhinha, O diretor desportivo do Aston Villa, que confirmou que estavam em negociações e ainda não havia acordo, mas era um jogador que interessa muito ao Aston Villa. ou seja, já se mete aqui um Aston Villa, Sim. pode dificultar, não é? O Palhinha tem um perfil Premier League muito talhado. Carlos, eu confesso que não olho para este deslize do Benfica e realmente encontro aqui problemas semelhantes aos do ano passado e outros novos, mas parece que não fico tão preocupado como, por exemplo, como fico com o Sporting, porque vi o Benfica realmente capaz de desmontar a defesa do Académico. É verdade que depois não marca, e eu lembro, por exemplo, do jogo do Tondela, que foi semelhante ao Benfica, mas são momentos de adormecimento de uma equipa que eu acho que se houvesse adeptos não teriam acontecido. E acho que o Benfica parece-me aqui a dar passos mais seguros na construção da sua identidade com o Marco Silva. Sim, concordo com o que dizes. Parece-me que é quase uma tentação depois de tantos empates do ano passado, quando acontece o primeiro empate, encontrar esses termos de comparação. E eu parece-me que é justo dizer que, obviamente, havendo ali erros graves e sobretudo no segundo golo, ali uma falha. Atenção que eu disse que defensivo, em termos ofensivos, incomparável com os mesmos jogadores. Certo, mas parece-me que a tentação de comparar é óbvia, mas acho que é muito injusta, porque me parece que um jogo como o de ontem, em 10 o Benfica ganha 9. Portanto, entram mais 2 bolas na baliza do Académico Viseu, sem tirar mérito, já o dissemos ao Académico, mas o Benfica ontem faz um jogo, sobretudo na primeira parte, em que cria por dentro, cria por fora, liga corredores, faz jogadas aproxima jogadores, mas também usa a profundidade, como aconteceu, por exemplo, no primeiro gol. Portanto, teve jogadores a um nível muito alto outra vez, Prestiani acima de todos, então a jogar finalmente a partir da esquerda, o que pode depois ser uma questão a discutir, se aquele é o melhor lugar do Prestiani, como é que se compatibiliza com o Sheldrup e Rafa, que também começou bem a época, e portanto eu vi um Benfica a jogar bastante mais do que jogava no ano passado em qualquer circunstância, e portanto esse crédito tem que ser dado a Marco Silva. Parece-me que o Benfica tem, se quisermos em termos de análise, 3 dimensões: o acontecimental do de ontem, o conjuntural e o estrutural, não é? E o menos preocupante é, apesar de tudo, o acontecimental. Foi o que sucedeu ontem, porque o Benfica jogou bem, normalmente ganharia o jogo, dominou praticamente do princípio ao fim, teve 2 momentos, para mim mais grave o segundo golo, porque num pontapé de canto, uma bola bem batida e um ataque à bola eficaz pode acontecer contra qualquer adversário, portanto não me parece que seja... Mas teria resolvido o jogo na primeira parte em condições normalmente normais, há bolas do Prestiani, do Pavlidis, o Benfica tem uma série de oportunidades, o guarda-redes também a defender bem, o Everton, e portanto a adiar aquele segundo golo que provavelmente estabilizaria o Benfica, até partiria para mais uma goleada. Portanto, eu apesar de tudo, o problema deste resultado deste jogo é mais a contaminação emocional que pode deixar para a frente do que o jogo em si, porque o jogo em si é um jogo relativamente atípico. Depois parece-me que há uma questão de conjuntura, que é o Benfica chega a este primeiro jogo só com um reforço na equipa, o Langlais. Ou seja, Marco Silva pôs a equipa a jogar muito mais com os mesmos jogadores do ano passado, mas não faz muito sentido que o Benfica aborde esta época. Eu sei que há a lesão do Auschwitz, porventura a lesão, o jogador no Mundial que fazia mais falta à equipa neste momento é o jogador que se magoou, e portanto há aqui umas circunstâncias de alguma infelicidade. Agora aborda a época com Barrenechea e Barreiro, que, salvo melhor opinião, nunca serão a dupla titular do Benfica, quando tiver Auschwitz disponível, quando houver a contratação do tal 6, que pode ser Palhinho ou outro, e que não garantem, do ponto de vista da construção, uma eficácia grande. E se somarmos a isto o rendimento ainda muito abaixo do exigível do Sudakov, há ali de facto um meio campo do Benfica que não carbura ainda ao nível do que é preciso, mas em boa parte porque, e vamos à questão estrutural, os reforços não chegaram. E há pelo menos 2 situações, eu creio que o Benfica também precisa claramente um defesa esquerdo melhor que Dal, mas há 2 situações que são difíceis de compreender do ponto de vista da gestão do Benfica, que é o central e o 6. O central, porque já se sabia, todos nós tínhamos percebido há semanas que António Silva ia sair. E Otamendi. Mas já nem desconto Otamendi, para o lugar desse veio o Langlais, está resolvido. A questão de António Silva... Sim, mas o Benfica já sabia que ia perder 2. Não, é isso. Certo, mas andou a adiar a substituiu até a tempo, mas porque é que não conseguiu fazer o mesmo com o outro ainda hoje?
O António Silva já está no Bournemouth para aí há 10 dias, não é? E de repente o Benfica ainda não tem um central. E os últimos 10 dias dele no Benfica já foram a saber Todos se ele ia sabíamos, embora, toda a não é? gente sabia, era perceptível que era a despedida, que ia embora. Marcos Silva disse não na estar no conferência. dia seguinte um jogador pronto, quando era evidente que isto ia acontecer, parece-me um pouco difícil de explicar. E a questão Palhinha lembra-me um pouco a novela Félix do ano passado. Pode vir, pode não vir, todos os dias parece que se avança 10 centímetros, mas aquilo anda sempre 10 centímetros para trás. Fica-se aqui à espera de um jogador que aparentemente é muito difícil, desde logo. E daí o comparativo com o Félix, apenas na questão negocial, em que o salário seria sempre um enorme obstáculo. O jogador teria ou que prescindir de muito dinheiro, ou o clube de origem tem que pagar uma grande parte do salário, porque não me parece normal que o Benfica equacione pagar 9 milhões de salário anual a João Palhinha. O E, portanto, Sporting só chegou aos 4. o Sporting abdicou de Palhinha, pensou em Palhinha, terá falado com Palhinha, pelo que eu sei, e chegou um momento em que disse, não dá, não chegamos lá, venha Altimira, venha Silas Andersen. O Benfica anda a deixar arrastar isto e numa posição que é absolutamente nuclear para o jogar de Marco Silva. Continua sem ter e aparentemente nem se sabe se há alternativa à Palhinha. Parece que o foco é todo Palhinha e que se não for ele, não há ninguém. Que o Benfica está à espera que o mercado se arraste e que o Bayern Munique... Pois, mas o problema é que o mercado arrastar-se, vá lá, que a melhoria de rendimento da equipa de Marco Silva permitiu um apuramento já garantido, pelo menos ao play-off da Liga Europa, porque 6-1 é quase impossível imaginar uma reversão do resultado. Mas o Benfica chega a esta abordagem inicial de campeonato, vai com 4 jogos oficiais feitos e tem as lacunas identificadas no plantel há algum tempo, todas por preencher. E o arrastado de mercado depois permite que venham outras equipas, como é o caso do Aston Villa, que tem outros argumentos. Sim, e percebendo, mas quer dizer, o Palhinha mercado não é um fecha. jogador único no mundo. É isso. É um bom jogador, mas não é único no mundo. O mercado fecha no dia em que arranca a 5ª jornada e já acabaram as pré-eliminatórias. Portanto, o Benfica se deixar arrastar até esse e há aquela velha máxima que eu acredito e é o muito. Porto na quinta jornada. Não, é na sétima. Antes da paragem. Fica no Dragão. Mas eu acredito muito que os campeonatos se perdem nas primeiras 8 jornadas e se ganham nas últimas 8. E portanto, quando se facilita muito na entrada, e até por isso o Benfica devia ser aqui o gato escaldado, porque na época passada foi precisamente a entrada em falso condicionou toda a época da equipa. E uma coisa é correr mal, porque os jogadores não renderam, porque o treinador não acertou. Outra coisa é ver a noção de que o plantel tem lacunas, e no caso do Benfica, se compararmos os 3 grandes, o Porto pela estabilidade, o Sporting porque acelerou uma mudança de perfil, mas concretizou-a. O Benfica é claramente aquilo que não foi capaz de, estamos a meio de agosto, de fechar o plantel. Sim, o Sporting neste momento já só está a retocar o plantel, não é? É o extremo esquerdo. E eventualmente o guarda-redes, que eu creio que ontem soaram os sinais de alarme anteontem em e que já não é novidade, porque já a meio de julho se falou disso, da questão dos guarda-redes, de Rui Silva poder sair. E João Virgínia também, aparentemente, é apenas um bom suplente. Portanto, o Sporting não tem aquele guarda-redes. Mas o Benfica também tem um problema. O Benfica tem um novo problema. Tem um novo problema que é na baliza, não é? Aquilo está tudo ainda muito por explicar. Mas deixa-me ainda dizer... Mas Samuel Soares parece-me que dá garantias. Eu de número 1 tenho Samuel Soares. Como número 1 tenho. Nem é justo para ele também já estar com esse rótulo, não é? Sim, mas quando é que ele jogará, não é? Pois não sei. A alguma altura, o Rui Patrício teve que começar a jogar a alguma altura. Mas olha, vocês estavam a falar não excluo, mas digo, tenho dúvidas de que possa ser a primeira opção no Benfica, ou não seria num dos outros grandes. É um bom guarda-redes, tem potencial. Parece-me que ele tem muito potencial. Mas eu, às vezes em que o fui vendo defender, há sempre uma outra falha relativamente comprometedora. E isso... Num guarda-redes, quando já há um outro guarda-redes que foi comprado caro, que tem prestígio internacional, que está ali à espreita... É uma pressão muito difícil, não é? Nenhum dos dois... A uma falha de Samuel Soares, ficaram 2 guarda-redes intranquilos e com dificuldade. Uma das primeiras abordagens dele agora com o Arte, uma saída completamente estapafúrdia da baliza, o cabeceamento sai ao lado. Agora, lance, ele logo passa na primeira uma imagem de mais autoconfiança do que Trubin, isso é indiscutível, não é? Sim, para a baliza com o Samuel com pé, com o jogo de pés parece-me que é alguém... mas também acho que Trubin se diz pior do jogo de pés de Trubin do que ele tem. Ele não é extraordinário, mas Trubin se calhar não está a atravessar um momento de confiança como eu creio que o Trubin teve, entre outras lacunas que terá... teve um erro grande, não é? Não, eu acho que ele não teve os melhores impulsos ao longo dos últimos anos, designadamente ao nível do jogo de pés. Há um jogo que marca o ano passado, que é o jogo com o Sporting, em que ele faz um passo à barreira cheia e depois aquilo dá golo, e a partir dali percebeu-se que o Trubin tinha instruções para raramente jogar curto. Ao mínimo aperto, bater na frente. É um guarda-redes também soca demasiado a bola, ou seja, há ali questões que deviam ter sido limadas, porque ele obviamente tem qualidades inatas, tem um guarda-redes com 2 metros, mas ágil, enche a baliza, na saída no 1 para 1 é um guarda-redes forte, mas de facto ele não evoluiu, em alguns momentos até parece que involuiu.
E depois aquela relação com o estádio. É incrível, um guarda-redes que até viveu aquele momento lendário do golo ao Real Madrid, nunca caiu nas boas graças dos adeptos. Não é um mesmo guarda-redes. quando estava a fazer grandes exibições. Nunca. E agora teve esta questão da publicação, não é? Que claramente caiu mal, portanto parece que começa... E caiu mal bem, porque ele não devia ter feito Claro, a publicação. Claro. Sim, há ali um lado já muito poluído entre ele e os adeptos que até fazem com que eu às vezes vejo adeptos a recordar e a ter saudades de Vlaco Dimos, quando eu penso que eu acho que Turbina é bem melhor guarda-redes do que Vlaco Dimos, mas o tempo faz muito bem a muita coisa. Eu não falei disto, mas outro caso que também começa a ficar minado entre adeptos e jogador é a questão do Luís Soares, porque curiosamente não por causa do Luís Soares, mas por causa da mulher do Luís Soares, também fez uma publicação um bocadinho estranha e nas redes sociais sim, e houve este episódio agora do treino. Já tinha havido a hipotética transferência para o Fenerbahçe. E agora é esta. Hipotética não. Não, ele foi promessa eleitoral de um candidato. Ele acordou tudo com o candidato. Isso foi no final da época, hipotética porque era se o candidato ganhasse. Sim, ou seja, ele chegou a acordo. Ou seja, ele não podia ter tomado uma postura de se ganhares depois vemos. Não. Ele tinha acordo, o empresário confirmou e depois não se confirmou a vitória dele. E agora esta entrada dele foi a primeira coisa que ele fez foi quase agredir o adversário. Depois virou-se ao árbitro. Depois teve que lá ir o Gonçalo Inácio dizer para ele se acalmar. E ele continuou. Eu percebo a dificuldade, neste caso, para Rui Borges gerir essa parte, mas o tempo mostrou que se calhar teria sido mais correto, mais ajustado e mais lógico também ter colocado Rafael Nel. O tempo. Agora, no fim do jogo, posso dizer isso. E o Aníbal marca o gol também. Não tinha muito como falhar aquele gol. Falhou vários. É o que eu ia dizer, desperdício aos difíceis. Aquele era difícil. Aquele era impossível. Ali, não é? Gostei muito da forma como ele consegue a antecipação. Ele nisso é muito forte. É muito forte na antecipação. Depois da finalização, ele tem que melhorar claramente. Ele nisso ganha a posição aos defesas, ele nisso é forte. Os avançados precisam de confiança também. Um golo pode mudar. Claro. Sim. E agora, claramente, ele teve uma primeira parte. Se ele faz, é um pouco o que eu disse do Benfica. O Benfica, se faz mais um golo, fechava a primeira parte com 2 golos de vantagem, eventualmente 3, podia perfeitamente ele conseguir, o jogo fechava. O Ioannidis, se faz 1 ou 2 golos que teve para fazer, o Sporting obviamente estava mais confortável, ainda que depois tenha chegado ao 2-0 e não tenha agarrado, mas na primeira parte o Sporting domina, faz uma primeira parte interessante e é muito perdulário, e ele é o principal, que é quem tem mais oportunidades. Ia só dizer, em relação ao Benfica estar escalado, lembrar da época passada e etc, eu acho que o ano passado disse-o atempadamente e confirmou-se, e acho que o Benfica voltou a cometer o mesmo erro este ano. O Benfica adia um jogo do campeonato e se o ano passado eu ainda compreendia mais, tendo em conta que é Champions, aqui acho que o Benfica, sabendo já com quem é que vai jogar, ou é com o Aros ou com uma equipa do Azerbaijão, perceba a questão da viagem, obviamente. É uma equipa da Dinamarca, o Sabá. Mas eu acho que o Benfica cometeu um erro de adiar o jogo contra o Moreirense. Portanto, o Benfica, depois em setembro, faz saída ao Marítimo, a seguir saída ao Moreirense a meio da semana, que é a semana em que se joga a Liga dos Campeões, não há Liga Europa, portanto há Champions, Porto e Sporting jogam Champions, a seguir recebe o Gil Vicente e a seguir, antes do jogo no Dragão, tem a primeira jornada europeia, ou será a Liga Europa, ou será a Conference, mas será sempre aí. Enquanto que os adversários não jogam nessa semana. E, portanto, o Benfica vai adensar o calendário de setembro quando não tinha necessidade disso, e ainda por cima, tendo um agosto tão duro. Sim, eu acho que aqui o Benfica foi por causa da viagem. Porque se for ao Azerbaijão... É uma viagem desgastante. É verdade que o Benfica teve alguma sorte no sorteio porque os 2 adversários são simpáticos, não é? E acho que a equipa do Azerbaijão até perdeu na primeira mão. Ficou 2-1, acho que o Aros ganhou. Ser o Aros da Dinamarca. O Aros deve ganhar, provavelmente. É mais equipa. Conseguiu um grande milagre logo na eliminatória anterior. Mas, independentemente disso, o jogo tem que ser feito. E, obviamente, o Benfica... terá calculado as coisas. Sim, agora é um treinador que está habituado a jogar muitas vezes em cada semana. É Marcos Silva, quer dizer, a experiência em Inglaterra. Olha, pior é para o Moreirense, que joga com o Benfica à meia da semana. A questão mesmo para o Benfica é quando é que fecha o plantel. Eu acho que essa é a questão mais decisiva de todas, porque mesmo esta gestão de usar mais um jogador num jogo do que noutro, por exemplo, ter praticamente resolvido a situação com o Hearts, permite ir a Edimburgo e jogar provavelmente com vários jogadores que têm tido menos minutos e que até precisam de jogar mais. Sheldrup, por exemplo, é um e não caso levar evidente. alguns. E não o Quebaquio. Ou se levar, eu creio que levar
leva porque não vai ao diabo de selas e os jogadores têm que sentir que há sempre um risco, é sempre um jogo de futebol que tem 90 minutos e, portanto, se calhar é preciso ter alguns jogadores disponíveis, se for caso disso, para entrar e tranquilizar a equipa. Mas admito que isso já permite essa rotação. Mas se o plantel estiver completo, obviamente há um jogo em que se o 6 está mais cansado, joga outro 6. Se o central já tem muitos jogos acumulados, vai jogar outro. E eu acho... Qual é o outro central? Neste momento é Manu, mas o outro, imagino que o Benfica finalmente cheio, vai né? contratar um central, vai contratar Mas já não vai ser um inscrito. Central. Já não vai ser inscrito Não, para este jogo, já não é? não. Portanto, Mas este jogo já nem essa rotação pode ser feita. Sim, mas também o problema agora é como para qualquer equipa. Os jogadores que chegam, é preciso ver em que condição chegam. Exatamente. São jogadores que estão a competir minimamente, que estão a treinar bem, ou são jogadores que nos seus clubes não são primeiras opções, como é o caso de Palhinha, por exemplo, e que por muito que trabalhem bem, não jogaram jogos oficiais ainda e, portanto, vão entrar com um andamento diferente dos outros. Mas isto é o normal no futebol. É evidente E são que dois centrais que estão a jogar... para o Benfica é o calendário típico. Começar a jogar em julho jogos oficiais não é normal. Agora, também se sabia desde a final da Taça que ia ser assim e, portanto, eu percebo, pois as questões financeiras, já o dissemos, os jogadores estão muito caros, estão globalmente muito caros. Não é fácil contratar hoje para um preço razoável para um grande clube português, mesmo um grande clube português. Sim. Um titular nunca consegues abaixo de 8, e tu sentes 15. que há países que estão outra vez a pagar mais caro, não é? A Turquia é claríssimo, mas não é só a Turquia. Quando o River Plate já contrata o Tiago Almada por 20 milhões, até alguma coisa mudou ali e ganha ao Flamengo no duelo, ou seja, até agora só o Brasil conseguia, e no Brasil só o Flamengo e o Palmeiras é que conseguiam contratar para este nível. De repente já aparece um River Plate, ou seja, há outras latitudes onde aparentemente a entrada de dinheiro está a fazer com que os clubes sejam mais competentes, sejam mais competitivos no mercado, mais competitivos no mercado. Competência, isso não sabemos. Como é que as pessoas das redes aí viram o Porto já líder isolado, Benfica e Sporting a perderem pontos logo a abrir? Já está tudo a tirar a toalha ao chão? Atenção que não é isolado, tem outras equipas também com 3 pontos. Isolado no sentido dos 3, vá. Nós perguntámos ao Gil Vicente. Quais é que eram as razões para os desaires de Sporting e Benfica e o que é que faltou a essas equipas, e tivemos aqui algumas respostas. O Gonçalo Ferraz Carvalho diz que ao Sporting faltou... Boa gente, Gonçalo. Diz que faltou treinador, a equipa acabou aos 60 minutos, as substituições foram péssimas, faltou atitude e faltou guarda-redes. Não se pode sofrer aquele 2-2, por pouco não ficava 3-2. O João Borda também fala da situação do guarda-redes, que diz que sem um guarda-redes se transforma derrotas em empates e empates em vitórias, e sem que Rui Borges não cresça na gestão dos jogos, que está em vantagem, cheira-me que não acaba a época. E o João Fernandes diz-nos que o Rui Borges tem que estar preocupado, já que começa a época a deslizar logo na primeira jornada. Apesar do empate, o Sporting foi competente, mas acabou penalizado por alguns erros individuais. Vender os pilares da equipa neste mercado foi uma má decisão. E depois, sobre o Benfica, tivemos o João Fernandes também a comentar e a dizer que acha que foi um bom jogo do Benfica, mas faltou eficácia, e continua a parecer que o problema das bolas paradas, onde o Benfica não consegue ser competente. E destacar... as bolas paradas continuam a ser um problema para o Benfica. Sim, e a questão dos centímetros aí conta, necessariamente. O Benfica é uma equipa relativamente baixa. João Palhinha ajudaria nisso, né? Mesmo a dupla de centrais, sim, porque lá está. O Palhinha é um jogador que dará sempre, sobretudo, 2 momentos a uma equipa, seja ela qual for, transição defensiva, a capacidade de matar jogadas e jogo nas duas áreas. A bola aérea, quer defensiva, quer ofensiva, ele é um jogador forte. É evidente que não dará outras coisas. Quem estiver à espera que vai construir a partir do Palhinha, que ele vai encontrar espaços para passar um bocadinho mais de risco, não. Mas é evidente que na bola aérea uma equipa precisa de 4, 5 jogadores que ganhem duelos. O Benfica não tem 4 ou 5 jogadores altos, é verdade. Dá-lhe, Kigão, desculpa. O João Fernandes diz-nos também que destacar a boa exibição do Prestiani, que provou que pode e deve ser aposta contínua neste Benfica. O João Vicente tocou também na questão dos centrais do jogo aéreo, disse que o Lenglet parece uma cópia do Tomás Araújo e que o Kaminski não é jogador para o Benfica. E o Dani Monteiro disse-nos que a defesa está super permeável, no jogo aéreo nem se fala. Foi um grande jogo, mas com uma infelicidade enorme. A bancada vazia influenciou muito a infelicidade no ataque. Acho que foi, por acaso não sei se influenciou o ataque ou se influenciou a defesa. Acho que influencia mais a concentração. Pronto, olha, falando na questão Kaminski, portanto, boas observações. Estando todos os jogadores realmente caros e estando a ser difícil, é mais um exemplo. Há pouco falei do John Duran, se calhar Kaminski ainda mais. Ou seja, eu não quero desmerecer, nem quero já meter um rótulo fatal a Kaminski, mas Kaminski custou 17 milhões para uma posição onde o Benfica tem Sheldrop, percebo que pode deixar de ter, mas ainda tem Prestiani, e quando tinha uma urgência muito maior noutras posições. Uma vez mais um ataque ao mercado que não é
tão cirúrgico como deve ser. Eu disse isto na semana passada, o Benfica parece sempre que está a reagir e não a, Claro. a agir. Nesse caso, se calhar acelerou. Quis ir tão depressa ao mercado que... Já a contar com o Eu sei que Sheldon houve comentadores Seissa. que disseram que o Benfica fez um movimento espetacular no mercado ao contratar Kaminski por 17 milhões. Mas a minha questão, sobretudo, é se o jogador tem qualidade para jogar no Benfica. E disso só vamos perceber mais tarde. A questão dos 17 milhões, neste caso, um extremo, lá está, voltamos ao mesmo. Sim. Um extremo internacional para uma equipa portuguesa conseguir contratar na casa dos 23 anos, o valor para mim é aceitável. O a Sporting questão vai pagar é Só mais que ou este menos jogador, isso. esse valor é Chega. mais necessário também para outras posições. Exatamente. E sobretudo, este jogador vai render a este nível, ao nível que é preciso. Um extremo é um jogador para desequilibrar, para criar soluções, para tirar coelhos da cartola. Kaminski não é bem isso, Do não que é? se viu até agora não é isto. Já tem desequilibrado negativamente. Vamos ver. Mas aqui eu acho que nesta altura Rui Costa já entra aqui numa fase de zero tolerância um bocadinho a Rui Borges, só que aqui não há um presidente para vir segurar as costas a Rui Costa. Há Marcos Silva, Há Marco Silva é neste caso é o bombeiro, se não é? continuar a ganhar, quer dizer, neste caso não ganhou, mas vinha Mas de o duas trabalho boas do Marco Silva vitórias. não é segurar as costas do presidente, não é meter a equipa a jogar e dar resultados, enfim. Acho que Rui Costa está numa fase muito frágil e também precisa urgentemente de bons resultados para que o foco saia falta dele. um mês para o fecho do mercado e certamente Rui Sim, Costa mas está... ele será presidente para lá disso. Não, eu sei, mas ainda, como diz o Rui Costa, confiem no trabalho, vamos ver o que é que ainda vai fazer. Igor, queria só acrescentar Diz. aqui um dado, porque embora este dado seja um bocadinho mentiroso, o Benfica não ganha na primeira jornada há 4 épocas, apesar do ano passado a primeira jornada ter sido jogada à 7ª, porque o jogo foi adiado com o Rio Ave, mas Pois, desde a primeira época de Roger Schmidt que o Benfica não vence a primeira jornada do campeonato. E não havia Nunca foi campeão. um nessa dado fase. estatístico que o Benfica teve 11 anos sem ganhar Teve, e não foi há muitos O que é que se anos. passa com o Benfica nas primeiras jornadas? Pá? Teve. Sim, mas eu insisto, parece-me que os primeiros sinais do Benfica, por falar na primeira época de Roger Schmidt, é a primeira vez depois da época da primeira Que de um Roger treinador Schmidt, faz... é que o Benfica entra a tentar jogar como um grande, dominar claramente, ser mais identitário e menos estratégico. Portanto, uma equipa que claramente nós jogamos assim, queremos jogar assim, cria situações. Sim, sim. Portanto, percebendo, já o disse há pouco, que pode haver uma contaminação desta desilusão inicial. O Benfica hoje está a jogar a um nível que recomenda, apesar de tudo, que se tenha alguma tolerância, porque os sinais são muito melhores do que os da época passada, com resultados idênticos. Bruno é Lage verdade, mas e Mourinho eram um treinadores resultado. mais estrategas, muito mais de adaptação ao Sem adversário, dúvida. e Marcos Silva não E é mesmo isso, no já mercado, não era no e Estoril, se já não quisermos era no ser justos, Sporting. mesmo no mercado, o Benfica está a ter algumas dificuldades que resultam de más opções da época passada. E há duas, Nós claro. hoje estamos aqui a falar do Kaminski, mas e o Richard Rios, que era o fenómeno contratado há um ano que ia mudar a história da equipa e do futebol português, não é? Barranete cheia. Barrené cheia, o jogador também não foi barato. Luque Bacchio, um jogador caro para a idade e que ainda não rendeu ao nível do que se projetou. Ivanovic, acima de 20 milhões e agora Pelo visto cedido está ao fechado. lance. E, portanto, são muitos casos de jogadores em que o Benfica investiu bastante e que verdadeiramente o rendimento não foi aquele que se esperava. E, portanto, a equipa está, no fundo, a ter a necessidade de compor aquilo que na época passada É o tal não vender funcionou. para poder comprar, não é? Exatamente. Para não ter gasto. Olha, a primeira jornada ainda não está completa, falta o Derby das Ilhas, né? Santa Clara Nacional. Por acaso gostava de saber se eles têm mesmo rivalidade. Acho Santa que não. Clara com os outros dois? Acho que não tem. Não Agora, tem, né? Nacional Marítimo, Não, isso esse é outra sim conversa, vai né? voltar Isso e ainda é bem. outra conversa. Eu soube também que havia um 3, não é? Com o União, naquela época. 15-16, não é? 15-16? Acho que é a primeira época dos Jesus no Sporting, creio. O nível do nosso campeonato, o que é que vos pareceu? É verdade que não vimos ainda as equipas todas, certamente, são muitos jogos, ainda por cima tivemos 3 jogos à mesma hora. Portanto, eu, por exemplo, não consegui ver aí o Braga Moreirense, não consegui ver nada desse jogo. Portanto, mas o que é que vos parece? Ainda há muita coisa a acontecer no mercado. Há, por exemplo, algumas equipas que até foram com suplentes a menos, até na segunda liga, porque há muita coisa ainda a fazer-se. Mas o que é que vos pareceu ali, cômputo geral, primeira jornada do nosso campeonato vai ser... Então, interessante, mais competitivo se calhar do que esperávamos, quando os grandes têm dificuldades, e o Porto, apesar de ganhar, também teve dificuldades, o Braga também não consegue ganhar o Moreirense, Benfica e Sporting empatam, ainda por cima todos os jogos com 4 golos, estes os dos empates, portanto houve golos, e parece-me que, eu já o disse há pouco, eu acho que há aqui uns sinais interessantes, e de jogadores com qualidade. Eu estava a ver o Estrela, por exemplo, e a perceber que havia ali aquele Antonetti, o ponta de lança, um jogador que conhecíamos mal, não é? E de repente percebe-se que está ali um jogador com competência, claramente, para acrescentar. O
o Alverca já o disse, o Viseu também. Portanto, há equipas com argumentos e que tiveram uma... Podes citar aí mais uns jogadores do Estrela, Luís, porque é para... Eu ajudo. O Estrela apresentou contra o Sporting vários jogadores de qualidade e que... Olhando aqui, olha, o médio, o miúdo, o Serra, gostei de ver jogar o Serra. Gostei muito do Zvonarek também, um jogador que acrescentou. Tem a escola Bayern de Munique. O Antonetti já o disse. O Stoica pareceu mais disponível. Os centrais seguraram-se bem, até o guarda-redes deu indicação de que podem estar mais bem servidos que o ano passado. Portanto, há aqui, aparentemente, plantéis com um pouco mais de qualidade. Falas do Benny Sousa e escraque da Académica. Muito bem. E há outra coisa, há algumas equipas que no ano passado tiveram problemas graves a nível de avançados. Recordo-me desde já o Famalicão, só teve ali 2 meses do miúdo marroquino, o Zabiri. Depois andou com o Elisor, que marcou um gol a época toda, e contrataram este grego, o Koutsias, que marca. Gostei. O Moreirense, que depois de perder o Schettini não contrata ninguém e agora foi buscar um miúdo das Ilhas um jogador da Martinica, que é o Passaman, que também parece muito bom jogador. O Marítimo tem lá um jogador que no ano passado fez 20 e tal golos, é verdade que foi no Hamburgo B. O Boiaque também parece ser bom jogador. E sobretudo tem o Terron, que é vai toda a gente andar apaixonada pelo Terron. É um ótimo jogador, estava escondido na segunda liga, mas é um jogador excelente. Vocês são muito fortes. Parece-me que a equipe, eu estava com muito medo, porque o nosso campeonato é sempre saem 15, entram 15 de cada equipa. Estava com algum medo, mas parece-me que o nível, é verdade que ainda pode haver aí algumas saídas, mas parece-me que o nível estabilizou num nível interessante. Mas sabes que nós, por norma, temos esta coisa de, quando chegamos a agosto, tendemos sempre a achar que o nível vai ser inferior ao anterior por causa das muitas mexidas. Mas se há coisa que o futebol português tem é a capacidade de se reinventar de cima a baixo. Há uma coisa que nós não temos como controlar. Se agora sair o Sorriso, sair o Begraoui, sair o Guitane, sair mais 2 ou 3 jogadores aqui, é difícil. Mas joga o Aranda, que ainda é melhor que o Sorriso. Mas outros aparecem. Vai ser interessante ver a evolução do Braga e do Moreirense. 2 treinadores muito competentes, quer o Vicente, quer o Vasco. Fizeram bons trabalhos e vão ter possibilidade de dar continuidade, um bocadinho na linha do Farioli. Vai ser interessante o desafio de ver Carlos Carvalhal, um treinador consagrado e de méritos indiscutíveis, não é? A pegar numa equipa de dimensão média alta e uma equipa com muito bons jogadores. E que vem já de um passado muito relevante e de um quinto lugar de histórico e de Hugo Oliveira. Vai ser interessante ver como é que Luís Pinto, que na minha opinião foi injustiçado em Guimarães, vai agora dar sequência. Aquilo também foi um ótimo trabalho do César Peixoto ano passado, mas o Luís Pinto é um treinador com competências também e portanto pode acrescentar. O Rio Ave também tem jogadores muito interessantes. Aquela dupla Bezerra e Beleza é, do ponto de vista individual, uma dupla com muita qualidade. O Diogo Nascimento acrescenta muito no meio campo, ou seja, não achando eu que o treinador do Rio Ave seja um grande cultor de um modelo de jogo espetacular, a verdade é que a qualidade individual de alguns jogadores, e por exemplo o Diogo a criar jogo, a organizar como segundo médio, pode fazer do Rio Ave uma equipa mais interessante do que vimos no ano passado. Portanto, sinceramente, os primeiros sinais do que eu vi são positivos. Acho que falta uma referência que é relevante, que é a única equipa que ganha fora, que é o Aroca, e é, salvo erro, o treinador há mais tempo no cargo. Sim, o Vasco Seabra. Também posso juntá-lo ao lote e posso dizer, Telho da Costa. O Aroca fez uma pré-época terrível. Já se estava sem reforços, não tem reforços. Sem reforços. Eu queria acrescentar também isso aqui, porque o Arouca jogou sem nenhum reforço no 11 e apenas o Lebedian, que jogava no Vitória, foi anunciado do banco. Sim, mas não, e tem uma primeira parte sofrida, aliás, o resultado é injusto. É injusto. Sim, é muito injusto. É verdade. Sobretudo a primeira parte do Vitória é pressionante, é forte, é agressiva, mas o Arouca tem jogadores de muita qualidade e percebem o jogo e, portanto, conhecem-se, sobretudo Teresa, Barbero. Sim, e o Fukui. E o miúdo novo, já lá estava o Lee. O Lee, o coreano, o japonês e o coreano, mas eu gosto muito do Fukui. O Teresa, para aquele nível, é muito bom jogador. O Juará também é muito bom jogador. Portanto, ali agora precisa de reforços. É uma equipa que se percebe que está muito curta de alternativas, sobretudo no meio campo à frente, para conseguir mexer com alguns jogos. Mas lá está, ganhou em Guimarães, o que não era fácil para a abordagem inicial do campeonato. Sim. E é mais uma em que o treinador pode dar sequência ao trabalho. E um trabalho de qualidade. Uhum. Muito bem, mais alguma nota que queiramos? Tanta coisa. Acho que para já está bom. Já fizeste o teu final table? Já fiz o meu final table. E nós já falámos disso. E já foste mudar ou não? Não, ainda não fui, mas nós já falámos disso. Estamos a perder boa apostado. Precisamos de gente. Mas só bloqueia no fim da quarta jornada, portanto, não te esqueçam. Vocês sabem, nós vamos pôr o link, porque na altura não podíamos pôr o link porque não estava disponível, agora vamos pôr o link, portanto vocês fazem a vossa classificação total, geral. E depois podem mexer, ajuda-me Luís, uma vez por jornada. Uma vez por jornada, até à 29ª, sendo que há 3 chips, mas
3 lugares para cima ou 3 lugares para baixo, no máximo. Vamos aqui colocar o exemplo, vamos imaginar que vocês acham que o Arouca vai descer, ou achavam, agora vem o Arouca ganhar, querem subir 3 lugares para a frente, portanto tirá-lo do último lugar para pôr no 15º. Nesta Não se altura, podem esquecer que 3 equipas vão ter que passar para baixo. mas nesta altura ainda podes nesta fazer altura, o que sim, quiseres. nesta Não é? altura A partir podes da fazer o que quinta quiseres. jornada é que só pode ser assim. No depois fundo é da vamos- 5ª à 29ª. É isso. Mas depois da 29ª até ao fim vai ser Então como é que porreiro. é? Fazemos aqui na quinta nós um final table? Do Fazemos ataque? no fim da quarta. No fim da Na quarta. quarta? É isso. Na quinta... No A início quinta da quinta já bloqueia. Ok, tá bem. Antes da Já percebi, quinta. já percebi. Pronto, então fazemos isso na quarta. Vai ser giro. Está apontado. Bem, Kikão, mais alguma nota? Vamos embora? Acho que não. Está Carlos, tudo muito obrigado. Até breve. Boas Um férias. abraço. Aproveita Obrigadíssimo. e desliga um bocadinho deste universo. Sem dúvida. Nós continuaremos por cá e voltaremos para a semana. Todos os ataques rápidos têm um fim.